Pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso curso ISO 9001-2015 e o nosso tema hoje é gestão de riscos e oportunidades. Muito bem. Então, pessoal, deixei um diagrama aí para vocês para facilitar um pouco o entendimento desse assunto que não é tão simples, né? Primeiramente, esse diagrama que eu estou apresentando para vocês, quem já conhecia um pouco a ISO sabe que isso não estava presente, né? A questão de contexto, gestão de riscos, oportunidades, não era uma coisa marcante na norma, mas com essa mudança trouxe um benefício absurdo, né, para a norma em termos de gestão. O que é importante saber, né? Esse diagrama eu acabei emprestando algumas informações de uma norma que chama-se ISO 31000, que está na versão 2009. Né? Esse diagrama eu peguei de lá para ficar mais fácil de explicar um pouco o que é contexto, o que é risco, para facilitar. Então a gente pode olhar aqui de um lado, em uma das colunas, né, a gente tem comunicação e consulta, na outra monitoramento e análise crítica. Por quê? Porque de nada adianta identificar os riscos, né, saber a origem dos riscos e não fazer nada com eles, não faz muito sentido isso. Então o que a gente tem? Vamos explicar um pouco, vamos entender um pouco a anatomia do risco. Né? Então a gente tem estabelecimento do contexto, isso você já sabe, já estabeleceu o contexto, a gente já passou por essa aula. Depois a gente identifica o risco. Parte desses riscos a gente identificou nos ambientes, ambiente interno e ambiente externo, onde a gente falou de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, os pontos fracos e as ameaças nós consideramos como risco e você vai tratar isso como identificação. Assim como no mapeamento de processos, você vai lembrar que lá tem uma caixinha riscos e oportunidades, que de lá também vão sair mais riscos inerentes a cada processo que você vai alimentar lá na sua planilha de gestão de riscos e oportunidades. Identificou o risco, analisou, avaliou, também são duas etapas, analisou, avaliou e tratou o risco, né? Criou uma sistemática, um planejamento aí de ações para tomar decisão a respeito desses riscos, né? E isso volta para a questão do contexto, de tempos em tempos você vai acabando realimentando essa planilha, alguns planos de ações vão ser concluídos, mas o trabalho não terminou. Você tem que acabar sempre gerindo isso daí, né? Assim como você faz, por exemplo, com análise crítica. Muito bem, na questão de mentalidade de risco, o que é a mentalidade, né? O que é pensar no risco? É uma abordagem para os riscos e oportunidades que cria uma base para aumentar a eficácia da gestão da qualidade e atingir melhores resultados ou, no mínimo, prevenir um efeito indesejado. O que é isso? O próprio presidente da ISO, né, em Genebra, quando fizeram o estudo dessa nova versão, através do Comitê TC176, teve um pensamento muito importante, porque ele diz uma frase que é "Results matter", o que interessa é o resultado. E nada mais brilhante, porque há muito tempo a gente vem batendo cabeça aí, com a opinião de alguns empresários, né, com as devidas razões, e também com gestores e com a força comercial das empresas, perguntando para que ter a ISO? O que isso agrega valor na minha empresa? O que muda? Ora, aí está a preocupação. A questão da gestão de risco não é qualquer empresa que tem, né? Então a ISO trouxe isso daí agora como um ingrediente muito poderoso para quem faz uso. Por quê? Normalmente as empresas que têm governança que têm a 31000, as empresas que têm uma diretriz muito forte de propiciar resultados, garantir resultados, como Petrobras, Vale, gigantes que tem essa mentalidade. Não quer dizer que tem a norma, mas tem a mentalidade de gerir o risco. E a ISO acabou trazendo para cá agora como benefício, né? No caso das oportunidades, né, a oportunidade pode surgir de diversas maneiras, né?
Quando a gente falava sempre de de melhoria contínua, ficava todo mundo aí quebrando a cabeça na empresa, nas vésperas de auditoria, todo mundo começa a aparecer, oh, você não tem uma melhoria aí que você fez? Você não tem uma aí? Parece uma coleta. Dá uma melhoria aí para mim, dá uma melhoria aí para documentar, para não se dar mal na auditoria. Não, a questão de gerir oportunidades vai muito além. Você enxerga uma oportunidade, você enxerga uma boa ideia e você passa a gerir aquele comportamento. Você passa a gerir aquelas informações com uma matemática bem desenhada, tá certo? Só voltando um pouco na questão lá de benefícios, né? Essa versão da norma, mais que qualquer outra versão, trouxe atrair clientes, que interessa obviamente a força comercial e a direção da empresa, desenvolver novos produtos e serviços, reduzir desperdícios e melhorar a produtividade. A ISO não é só um quadrinho na parede. Se você fizer uma boa gestão de risco, você consegue se antecipar, prevenir, quantificar para uma melhor tomada de decisão. Então, essa versão já traz alguns ingredientes bem mais significativos, especialmente para os donos, né, e para a força comercial, fazer um uso de forma de propaganda bem legal, como é importante a tua empresa ter ISO 9000, e se a sua empresa tem ISO 9000, ela é diferente de qualquer outra empresa. O que é o risco? O risco é o efeito de uma incerteza. Risco é o efeito de uma incerteza. Por que é um risco? Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não consigo prever, né? E o que é incerteza? É uma combinação de consequências de provavelmente algo acontecer. Incerteza é uma combinação de consequências sobre a probabilidade de algo ocorrer. O risco é sempre negativo? Não, o risco não é sempre negativo, mas ele pode vir de uma oportunidade, quer dizer, a oportunidade é muito boa, só que traz com ela um risco. Exemplo, você tem a oportunidade de trazer um contrato muito grande para a sua empresa, com um volume significativo, mas em contrapartida traz um risco, porque às vezes você não tem todos os recursos necessários, você não tem toda a mão de obra necessária para aquilo, você não tem máquina, equipamento para aquilo, mas é uma oportunidade. Quando você faz a análise de risco e vê o que aquela oportunidade pode trazer, a soma dos riscos é tão grande que às vezes você declina a oportunidade, você dá não aceitar a oportunidade, porque ela está trazendo com ela um risco muito grande e vice-versa. Tá ok? Na parte das ações, né, sabendo que o risco é o efeito da incerteza, que a incerteza é uma combinação da probabilidade de alguma consequência, você tem que tomar ações para abordar riscos e oportunidades, inclui a consideração dos riscos, né, que foi isso que eu falei, e a questão de gerir o risco, você vai acabar voltando lá naquele diagrama que eu passei, e seguir aquela hierarquia: identificação, análise, avaliação e tratamento. Identificação, análise, avaliação e tratamento. Só que isso tudo, né, já está desenhado na planilha de gestão de riscos e oportunidades que está aí para você baixar. Assim que você baixar, depois você vai ter acesso a um outro conteúdo para a gente navegar um pouco por essa planilha, para ver como que a gente vai preencher ela para facilitar a sua vida. Sempre lembrando que você vai pegar primeiro da parte de análise de cenários, né, dos ambientes, e alimentar os riscos e as oportunidades que tiver lá, você vai alimentar, e depois cada processo, os riscos identificados e as oportunidades identificadas, você também vai lançar nessa planilha, que tem toda essa parte, desde a identificação, da análise, né, tem uma continha lá, tem a consequência, a importância, a probabilidade, qual que é o grau de risco, o plano de ação, responsável, data limite. Então a planilha é bem completa para que você possa lançar tudo isso daí sem problemas, tanto para o gerenciamento do risco, que é mais importante, e também sem nenhum problema no que diz respeito a auditorias. Por quê? O que esse requisito pede é que você avalie o contexto, determine os riscos e oportunidades, analise, avalie e trate. A planilha vai fazer tudo isso, é só fazer um preenchimento adequado e, o mais importante, fazer uma boa identificação de riscos, né? Isso é o mais importante, é juntar a gerência, a direção, aqueles que conhecem bem a empresa, aqueles que têm força para tomar uma decisão bacana, né? que influenciam, né, na decisão,
e fazer uma boa identificação de risco. Na sequência, é fazer essa matemática, essa quantificação e disparar as ações necessárias. Então, as ações sobre os riscos, eu posso aceitar o risco, eu posso mitigar o risco ou eu posso eliminar o risco. Isso você vai ver lá na planilha. As ações sobre a oportunidade é aceitar a oportunidade ou não aceitar a oportunidade. Porque, de repente, ela está trazendo um risco que sobrepõe, né? O risco sobrepõe a oportunidade. Então, você pode ter um contrato muito interessante, mas o custo e o risco para levar esse contrato adiante, às vezes, não vale a pena e você acaba declinando isso daí. Mas, assim, o X da questão está na planilha, identificando bem os riscos e preenchendo ela, não teremos problema nenhum quanto a isso daí. Tá ok? Então, essa foi a nossa aula de riscos e oportunidades, né, o gerenciamento disso. E eu te espero na nossa próxima aula daqui a pouco. Aquele grande abraço.